Olá, meus amigos do poder, estamos aqui para alimentar nossa conexão magnética com informações que com certeza transformarão a sua vida. E hoje trouxemos uma história linda do promotor de justiça, Dr. Peterson Almeida Barbosa. Seja bem-vindo, Dr. Peterson. Obrigado, Rafaela. Pois é, a gente quer saber de você, quero conhecer a sua história. Sempre quis entrar no MP? Sempre, desde a faculdade, eu diria que nas carreiras jurídicas que estavam colocadas naquele leque de opções, o Ministério Público sempre foi a que mais me atraiu. Mas antes mesmo da faculdade, desde os idos lá do Colégio Salvador, o direito sempre foi a minha grande inclinação. Eu sei que você é ótimo em português. Filho de Dona Maria, né? Peguei o grande auge dela. Foi mesmo. Agora eu quero saber, qual foi a sua principal inspiração para cursar direito? Olha, inegavelmente a minha grande inspiração foi minha mãe, né? Minha mãe, ela foi promotora de justiça, atuou no Ministério Público depois enquanto procuradora de justiça durante longos 46 anos, né? Eu tive então a alegria, a felicidade de ter ela como minha colega, né? Nós participávamos de reuniões juntos e essa inclinação dela para o Ministério Público foi a minha grande inspiração, né? Vê-la naquela luta por promover justiça. O promotor é alguém que promove justiça, né? Eu acompanhei muitas vezes ela nas comarcas do interior, né? Ela tinha uma dificuldade de me deixar na capital, então me levava para os fóruns. Então eu meio que nasci dentro de fórum, né? Pequenininho eu já entrava em sala de audiência e tal, então isso entrou na minha vida meio que naturalmente, não tinha outro caminho a seguir senão o dela. E aí eu tive a grande felicidade de, logo que saí da faculdade, ser aprovado no concurso. Pois é, esse é o momento que emociona muito a gente, porque, minha gente, a gente é primo, né? E Verdade. tia Zelita sempre foi uma grande inspiração para mim. Então, assim, quando a gente fala dela, a gente sabe que ela era uma mulher muito valente, muito potente, né? Que ela ia para os Uhum, interiores. Ela já me contou a história que ele, verdade. de Fusquinha com a doutora É, Creuza, não tinha é, nem asfalto, assim, sabe? é, E ela passava lá, então é uma inspiração, né? Para obrigado todos a nós. todos nós. Agora me conte, você foi um dos promotores mais novos do Brasil. É verdade. Eu entrei no Ministério Público no concurso de 1997. Já se vão aí 27 anos, né? Eu tinha 24 anos, eu era à época o terceiro mais novo do Brasil. E foi um desafio muito grande porque eu tinha apenas um ano e pouco, 1 ano e 3 meses, eu acho, de formado. E já tinha essa dificuldade de impor a juventude. Às vezes é difícil você impor a juventude, misturar com a autoridade. Mas, mais uma vez, trazer os ensinamentos de minha mãe, que me falava todos os dias do que fazer e do que não fazer, não foi tão difícil. Mas tudo na minha vida, Rafa, foi um tanto quanto precoce. Antes de ser promotor, eu também fui delegado. Eu sabia dessa parte. É, então, isso mais novo ainda, né? Sim. Com 22 anos eu já era delegado de polícia. E isso também foi muito impactante, porque eu era chefe, eu não gosto dessa palavra, mas enfim, mas eu era hierarquicamente chefe de policiais com 30, 40 anos de polícia e muitas vezes eu precisava impor horários, cobrar disciplina, que não é sempre fácil, de policiais, mas sempre tendo muita dedicação, muita força de vontade, né? Esse seria o grande exemplo que eu acho que poderia ficar para a juventude nova, né? Para a juventude, desculpe, para a juventude. Ter dedicação. Eu sempre digo a meus 2 filhos, eu prefiro muito mais um filho esforçado do que um filho inteligente. Um beijo para Carol, um beijo para Zé Milton e para Andréa. Pois é. Então, e aí foi passando o tempo, né? Com marcas difíceis, eu estreiei em Canindé do São Francisco, imagine. Longe, problemático, né? Enfrentei uma intervenção no município. Foi mesmo? Ameaças de morte, né? Que eu já recebi ao Gente, isso é longo da vida. novidade. Eu estava lá naquela época de Ricardo Floro Calheiros, Não famoso. acredito. Então, assim, mas nunca tive medo, sabe? E aí
trazendo aí um pouco de atavismo, vamos voltar mais aí no tempo, o exemplo de meu avô, né? Meu avô Zezé foi deputado por 3 mandatos e também enfrentou grandes desafios, também sofreu inúmeras ameaças de morte, mas ensinou que a gente não pode deixar que o medo tome conta da gente. O medo é um sentimento que todos nós temos, mas que a gente tem que administrar, não é? Então, lógico que com as precauções, mas sem fazer disso uma coisa que mude muito a sua rotina, tipo andar com seguranças ou andar com medo de ficar de costas na rua, não. Tenha precauções, mas viva a sua vida com coragem, com altivez. E tenha sempre uma certeza: quem fez sabe aquilo que fez. Então, se você trata, vamos dizer, aquele que cometeu um crime, um bandido, por assim dizer, com respeito, sem precisar humilhar, sem precisar dedo na cara, sem precisar de nenhuma ofensa, apenas dizendo: você fez, você errou e você precisa pagar. Ele não vai fazer nada com você, porque ele vai lhe respeitar. Aprender sempre isso. Quem fez sabe o que fez. E haja com respeito, mas mostrando para ele que a dívida com a sociedade precisa ser quitada. Minha gente, isso serve muito de lição para vocês que estão iniciando agora, né? Quem fez sabe o que fez. Então, tenha respeito sempre pelo próximo. Isso aí é um ensinamento brilhante. Me conte, você é professor, né? E aí, como é lidar com a promotoria, com os ensinamentos? Como é? Como surgiu, na verdade? Veja, eu sempre gostei... Esqueci de falar uma coisa. Você é professor e escritor. É verdade. Eu sempre gostei muito de estudar, né? Digamos assim. Então, eu me lembro, desde o ensino fundamental, como eu já percebia que eu ia me inclinar para o direito, então, espontaneamente, nunca precisei que minha mãe ou meu pai me matriculassem, eu lembro, eu fui ao Senac fazer curso de datilografia. Eu não acredito. Manual, Certo. mecânica, eletrônica, o computador estava começando, né? Depois, espontaneamente, eu fui matricular no inglês e fiz até o post-advanced, ainda dei aula de inglês. Depois eu fui estudar espanhol e terminei chegando ao final do espanhol. Resolvi fazer intercâmbio em Madrid, morei 3 meses em Madrid. Então, assim, essa coisa de gostar de estudar sempre me acompanhou, né? Minha mãe, ela tinha uma frase que ela me dizia quando eu estava, por exemplo, agora, recentemente, o Silvio Santos falecido, né? Sim. E eu estava, às vezes, dia de domingo assistindo o Silvio Santos e ela chegava para mim e dizia: Silvio Santos já tá rico, você vai pegar um livro que é melhor. Boa. Então, aí eu não tinha outro caminho, eu ia pegar um livro, Boa. né? Então, assim, aí essa minha, digamos, vontade, gosto pelo estudo, e também me diziam também que eu fazia bem os júris, né, os tribunais de júri, me levou à faculdade, né? Recebi um convite para ensinar e hoje eu dou aula de direito eleitoral, que é a minha grande paixão. E aí foi quando eu também, depois da especialização, veio o mestrado, né? E o mestrado me abriu essa outra porta que seria para escrever, né? Então a minha tese virou um livro, que depois veio outro livro, e sempre que eu posso eu estou escrevendo artigos, né, para jornais locais, para revistas científicas, recentemente um publicado no UOL. Então tá tudo no contexto, tá tudo no bojo, né? Sempre a vontade de estar estudando. Isso vai, acho que até o fim da vida. Pois é, minha gente, outra grande lição. Quando vocês estiverem assistindo, lembre sempre, assista nosso podcast, claro, isso sim, mas pegue um livro, vai estudar, vai ler, porque isso aí é conhecimento, e conhecimento você leva para sempre. Então, aprendam essas lições que a gente está dando aqui para vocês, não é verdade? Verdade. Agora, por falar no período eleitoral, me fale assim, as principais regras, né? O que pode e o que não pode. O direito eleitoral, ele é um direito que a gente sempre costuma dizer que quem trabalha com direito eleitoral, quem estuda direito eleitoral,
não tem tédio, né? Porque ele é o direito que mais se modifica. É tradição no Brasil Sim. que nos anos ímpares você tenha modificações nas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que são a grande fonte do direito eleitoral. Então você tem um direito extremamente dinâmico, o único ramo do direito que é feito por especialistas, eu sempre brinco, porque os legisladores no Congresso Nacional, eles fazem normas de direito processual civil, direito penal, enfim, mas eles não entendem disso. Mas o direito eleitoral eles entendem, tenho certeza, e muitas das vezes fazem em causa própria. E atuar no direito eleitoral também por vezes difícil, porque os prazos são extremamente céleres. Eu lhe falava no início que nós estamos agora, por exemplo, analisando os registros de candidatura. Ah, meu Deus. E são inúmeros, né? Você tem muitas das vezes 400 processos para você dar um parecer em 2 dias. Você tem prazos de direito eleitoral que são contados em horas. De hoje até o dia 6 de outubro não há mais final de semana, não há mais feriado. Os prazos eles são corridos, né? O período de campanha eleitoral ele é muito curto, são apenas 45 dias, né? E nós temos uma dificuldade muito grande de fiscalizar, porque muitas das vezes o membro do Ministério Público ele trabalha sozinho ou com uma estrutura muito pequena, que a gente tenta evoluir, mas que nem sempre é fácil conseguir, né? Então, por exemplo, a minha zona eleitoral tem 55 povoados, alguns distam mais de 50 quilômetros da sede, 2 cidades. Então, você não tem como, na verdade, estar fiscalizando tanta coisa, né? Daqui a pouco, melhor dizendo, já começou o período de propaganda, que é outro grande desafio. São inúmeras regras que envolvem a propaganda. Nossa propaganda, ao contrário, por exemplo, da propaganda do direito americano, que é aberta, né? O freedom of speech, a liberdade de expressão nos Estados Unidos é um mantra. No Brasil nós temos inúmeras regras, né? Desde o adesivo que precisa ter 50 centímetros, até as normas, por exemplo, que regem os debates na televisão. Então, é um direito muito amarrado, de prazos céleres, que você tem uma legislação antiquada. Nosso Código Eleitoral é de 1965, próximo ano é um senhor de 60 anos, uma legislação espaçada, não há um quadro próprio de juízes, então você não tem uma jurisprudência solidificada, né? O tribunal muda a cada 2 anos, então não é nada fácil. E daqui a pouco vai vir também o período justamente da votação, depois da apuração, da prestação de contas. Então, é difícil e você não deixa de atuar como promotor, né? Os processos continuam andando, os júris, as audiências continuam acontecendo, as pessoas continuam lhe procurando, então você tem que acumular várias funções numa só pessoa. Agora eu vou falar nisso. As principais atribuições do promotor de justiça na comarca, as principais. Olha, quem quiser saber, vá lá no artigo 129 da Constituição Federal, que vai estar bem delineadozinho, é a grande fonte. Mas o Ministério Público, ele é antes e depois de 1988, né? Data da promulgação da nossa atual Constituição Federal. Antigamente, muitas das vezes, via-se o promotor como um apêndice do juiz, ou um auxiliar do juiz, né? E depois da Constituição, não. São carreiras distintas, iguais em termos de garantias, vencimentos, prerrogativas, apenas são caminhos distintos que as pessoas tomam na vida. Então, o promotor ele só será juiz se quiser, não é um degrau para ser juiz, né? Eu nunca quis ser juiz, por exemplo, e tem colegas que nunca quiseram ser promotor. Então, essas atribuições, elas depois da Constituição de 88, elas se tornaram mais fortes, especialmente no campo extrajudicial, né? Então, tudo aquilo que envolve direitos coletivos, digamos assim, passa pelo Ministério Público. Então, você tem desde a proteção da infância, da adolescência, do consumidor, do idoso, dos acidentados do trabalho, você tem o meio ambiente, você tem o controle externo da atividade policial, né, aqueles policiais que eventualmente cometam um abuso no exercício das suas funções, você tem a curadoria dos direitos da educação, da saúde, e você tem
aquela que talvez chame mais a atenção da sociedade, a do patrimônio público, né? A defesa da probidade administrativa, do respeito, do zelo à coisa pública, né? Especialmente porque a gente sabe que o grande problema do Brasil é a corrupção. Nós estamos de um país rico que não precisava ter tanta gente na linha de pobreza, né? E isso acontece por conta dessa malsinada corrupção. E a gente sabe que a sociedade conta muito com o Ministério Público. Nós somos, há anos seguidos, a instituição de maior credibilidade no Brasil. Para você ter ideia, a classe política tem 6% de credibilidade no Brasil, né? E, afora isso, no interior, esse papel é muito forte. Por quê? O juiz, ele não faz o atendimento ao público, e eu acho que não deve fazer. Porque senão o juiz corre o risco de pré-julgar, né? O juiz tem que se manter imparcial até o final. Então, quando ele atende uma pessoa ou duas pessoas, ele vai dar uma opinião. E aquilo ele já pré-julgou, né? Você tem, ainda com uma certa precariedade, mas você não tem defensores públicos no interior, né? A polícia, apesar dos grandes avanços que teve, ainda é um ambiente relativamente hostil. A população nem sempre gosta de ir para a delegacia. Então sobra o quê? Sobra o promotor, né? E é muito importante que a população veja assim, é muito gratificante você ver que, por exemplo, o sujeito que lhe vendeu uma batata estragada na feira e ele não quer lhe dar o seu dinheiro de volta e ele diz, terça-feira, que é geralmente quando nós chegamos, vou procurar o promotor, né? Então, nós estamos realmente, graças a Deus, presentes na sociedade. Você não vê um jornal televisivo ou um rádio sem que pelo menos 10 vezes se cite o nome do Ministério Público, né? É verdade. Isso é gratificante. Uma história que vem assim na sua mente, uma história emblemática. Ai, foram tantas, né, Rafa? Porque, como eu disse, são 27 anos, né? E 27 anos até hoje, por opção, no interior, né? 27 anos fazendo eleições, por exemplo. Eu sou o único colega que até hoje atuou em todas as eleições ao longo de todo esse dado é muito importante. Ao longo de todo esse tempo. Eu fiz todas, até plebiscito. Meu Deus. Eu já atuei. E agora vamos para mais uma, né? Vamos para mais uma, já. Vamos para mais uma municipal. Mas, enfim, eu lembro que, por exemplo, uma vez em Ribeirópolis, um cidadão, quando foi me atender e que eu cheguei na sala, ele, aquela humildade, né, do Domingos, ele disse, mas é um menino, né? Que eu realmente era muito novo. Em situações jocosas, situações difíceis, como eu falei, né, complicadas, de ameaças, dificuldades que você teve, por exemplo, quando você vai precisar entrar com ação de improbidade contra um prefeito, né? E tudo isso é difícil. Você hoje, por exemplo, tem uma facilidade maior de acesso, mas nem sempre foi assim, né? Eu, por exemplo, quando eu entrei no Ministério Público, nós não tínhamos quase nenhum computador, né? Eu fazia minhas peças na sala de audiência por uma concessão da juíza, à noite, de madrugada, porque muitas vezes pensa que você vai para a comarca terça, quarta, quinta, sexta, às vezes, então você só trabalha 3 dias por semana. Quem dera fosse só o horário de expediente, né? Quem dera chegasse às 2 horas, que o expediente é de 7 às 2, né, do Poder Judiciário, e você só ligasse no dia 7 horas da manhã, não é? O grande trabalho é depois do expediente, porque no horário do expediente você está fazendo audiência, você está atendendo pessoas, você está naquela loucura do dia a dia, você bem sabe, de uma comarca. E que horas que você vai parar para sentar, para estudar um processo, para redigir uma peça? Muitas das vezes é à noite, finais de semana. Então, não é fácil. Por exemplo, eu hoje atuo em Itaporanga, nós temos 3.600 processos. É sério? São 3.600 processos. Então, são muitos processos. Por mais que a gente tenha uma estrutura de apoio, e por mais que o Procurador-Geral atual, a quem eu rendo minhas homenagens, tenha feito esforços para melhorar, mas ainda é insuficiente, dada a demanda. O número é muito simples. Você tem 18 mil advogados inscritos na OAB. E você tem 130, 140
promotores, 130, 140 juízes. Então, você veja a quantidade de pessoas peticionando para a quantidade de pessoas que irá receber essas petições. E muitas das vezes, o que é pior, por mais esdrúxula, enfim, mal feita que possa ser uma petição, você não pode simplesmente dizer indefiro porque está mal feita. Você precisa fundamentar para indeferir. E isso dá trabalho, né? Dá, com certeza. As faculdades de direito, infelizmente, não estão formando, na grande maioria, bons profissionais. A realidade é essa. O nível tem caído e tem caído assustadoramente. E isso vai impactar lá na ponta, em quem vai receber a petição. É verdade. No direito propriamente dito, na prática, né? Infelizmente, assim, a gente vê, por exemplo, advogados, você brincou há pouco, cometendo erros de português. Sim. Né? Você veja que a OAB, ela faz os seus exames de ordem e ela aprova menos de 20%. Quer dizer, de 10 que saem da faculdade, 8 não estão... O que é que esse número nos diz? 8 não estão aptos a exercer a profissão que escolheram. E se tenta 2, 3, 4 vezes, né? Então, você faz um concurso e você coloca um ponto de corte e pouquíssimas pessoas, né, atingem aquela média. Isso é um retrato do baixo nível da educação ou, talvez, do pouco esforço dos estudantes. A gente estava falando também da faculdade, né, da 8 de julho, que nós já entrevistamos Tiago Bock, e aí lá eles têm um ensino diferente, né? Eles são voltados mesmo para o direito, tem o Jurisdeia, é bom, não é? A 8 de julho, primeiro que assim, ela é a única faculdade, né? E eu não estou aqui fazendo marketing, não, viu? Não estou recebendo nada de Tiago por isso. É um fato, mas é a única faculdade primeiro que é exclusiva do direito, né? Não tem outro, você não tem enfermagem, você não tem odontologia, engenharia, nada, é só direito. No quadro, todos os professores são mestres e doutores. Você teve nota 5 no MEC, né? E, voltando mais uma vez ao exame da ordem, a única que aprovou 100%. 100% dos alunos estão aprovados no exame da ordem. A faculdade com grandes nomes, de grandes profissionais, né? Também. E o esforço da direção também. Da direção, é incansável. Agora eu quero saber uma grande lição que você deixa para quem está assistindo a gente. De toda a sua trajetória pessoal, né, profissional, uma grande lição. Olha, estou estudando direito, vai olhar para você, né, há tantos anos e vai falar assim, é isso aqui que eu quero que você escute. Tantos anos na atuação. Veja, a gente tem percebido, são números também, um certo desestímulo dos jovens para ingressar no mundo do direito, para cursar uma faculdade de direito. E o que sempre se fala é que o mercado está esgotado, que o mercado está saturado. Não deixa de ser uma verdade, não é? Como eu falei, só em Sergipe você tem 18 mil advogados, né, na ordem, inscritos na ordem. Você deve ter aí tranquilamente mais de 10 faculdades de direito, né? E eu acredito que em torno de, eu não tenho bem esse número, tá? Mas com certeza mais de 600, eu diria que até mais, perto de 1000 aí, algo como entre 600 e 1000 novos bacharéis, ainda não advogados, se formando. Então, o mercado realmente ele está muito disputado. Os concursos eles são feitos para 30 vagas e se inscrevem 5 mil candidatos. Sim. É uma loucura, né? É uma loucura. Mas isso é um desestímulo? Não, isso não pode ser um desestímulo. Você tem que entender que se é aquilo que você quer, se é a sua vocação, se é aquele chamado, né, como acontece com os padres, você vá. Você vá com toda a força, com toda a garra, porque eu lhe dizia também antes da entrevista, fazer aquilo que gosta não é trabalhar, né? É um prazer. E quem faz o que gosta nunca precisa trabalhar.
E isso significa o quê? Nesse universo aí de tanta concorrência, ser bom não basta. Tem muita gente boa lá fora. Você tem que ser excelente. Você tem que ser excelente. De bom não basta. Seja excelente. E você só vai conseguir essa excelência com muita dedicação. Então, não existe um estudante de direito que não lê, pelo menos, vamos dizer assim, no começo da faculdade, 3 horas por dia. No final da faculdade, 7, 8 horas por dia. Nível de concurso, você estuda 12 horas por dia. 150 páginas a 200 páginas por dia, sem final de semana. Então, se você for extremamente esforçado, como eu disse, muito mais do que inteligente é se você for esforçado. Se você conseguir ter um background em casa, pais que lhe deem uma estrutura para você estudar, vá. O seu lugar vai estar guardado. Não seja um mediano, não seja um bom, seja um excelente. Não vá fazer aquilo que todo mundo faz. Por exemplo, você vê, às vezes, no escritório, o sujeito coloca lá causas cíveis, criminais, trabalhistas, previdenciárias, ele não sabe nenhuma. Quem sabe tudo não sabe nada. Então, você tem que escolher uma especialidade ou uma subespecialidade, vamos dizer, você trabalha com direito tributário ou você trabalha com recuperação judicial de empresas. Escolha uma especialidade, uma subespecialidade que só você saiba, ou que você seja um dos poucos que sabe, e aí você vai encontrar um ramo. Direito eleitoral, não é? Então, o caminho nesse universo é esse, é você ser excelente, você se dedicar e você escolher, como a medicina acontece, né? A medicina acontece. Quem são os grandes, os médicos, vamos dizer, que têm um melhor retorno financeiro? São os especialistas, né? Então, aquele que está em posto de saúde, ele tem uma renda, mas não é tanto. Então, pensando sobre esse aspecto, não faça o geral, seja específico, seja muito pontual, e aí você vai encontrar seu espaço. Seria esse o exemplo que eu daria. E se quer uma mensagem... Quero. Vamos aproveitar que a gente está falando de direito eleitoral, né? É minha especialidade, é aquilo que eu dou aula. Dia 6 agora a gente tem eleição. Né? Em Aracaju, a única cidade de Sergipe com possibilidade de segundo turno, se acontecer no dia 27 de outubro. Né? Que a gente pense que, como eu falava, o grande problema do Brasil é a classe política, que essa é a hora de tentar modificar. Né? Então, que o seu voto ele não seja somente pragmático, né? Que você não vote porque é seu amigo, ou porque vai lhe dar um emprego, ou porque ele trouxe algo. Analise a proposta, veja quem é a pessoa, veja o histórico, né? Veja o que aquela pessoa já fez, veja o que aquela pessoa poderá fazer. Né? E o que inspirou a lei de ficha limpa, a lei complementar 135 de 2010, que foi a iniciativa da CNBB, e a qual o Brasil aderiu através da Convenção de Mérida, né? Foi uma obrigação do Brasil, foi um lema que serve muito para agora, principalmente que nós estamos vivendo, e que diz que voto não tem preço, voto tem consequência. E dia 6 é a hora de você pensar nessa frase. Voto não tem preço, voto tem consequência. Agora, eu quero que você me diga uma oração que você faz todos os dias. Uma oração? Você é religioso, eu sei. Não é bem uma oração, eu diria que é uma frase. Né? Ela é de Santo Agostinho. Sim. E ele diz o seguinte: Deus, me dê força para mudar aquilo que pode ser mudado. Conformação, resiliência para aceitar aquilo que não pode ser mudado. E mais do que tudo isso, sabedoria para separar as primeiras das segundas. Minha gente, que lindo. Tenho que confessar para vocês aqui que é meu irmão mais velho. Tem um amor de irmão muito grande, uma alegria muito grande. Você me coloca como muito velho. Não, nós somos novos.
Mas é respeito, é consideração, é admiração, Recíproco. né? Então, assim, minha gratidão por esse momento, gratidão por a gente estar aqui junto, né? Falando tantas coisas, as pessoas com a possibilidade de conhecer você, o cara incrível, dedicado, esforçado que você é, inteligentíssimo, né? Excelente primo, excelente pai, excelente filho, né? Excelente homem que dá exemplo, que deixa um legado, né? Pelo mundo. Então, assim, meu muito obrigada. Eu estou muito feliz e emocionada. Hoje, minha gente, nosso podcast foi com a lágrima no olho, porque a gente tocou de temas assim que tocam no fundinho lá do nosso coração, né? Verdade, verdade. Mas, obrigada. Valeu. Gratidão, gratidão, Obrigado. gratidão. Obrigado. Muito feliz e vocês entendam e reflitam sobre todos os bons ensinamentos que tivemos aqui. Gente, quero agradecer, né? Agradecer a você pela presença, agradecer aos nossos patrocinadores, ao Estúdio Perfect Imóveis Planejados, Vanessa do Ville de Boutet, né? Ao Estúdio Kendra Estúdio, né? Que é esse lugar maravilhoso que estamos aqui. Então, a Selecta, né? A clínica de beleza. Então, assim, meu muito, muito, muito obrigada a todos vocês. Um beijo grande e acompanhe sempre a gente, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Obrigado.